Bom, então quer dizer que nós precisaríamos ter aí uma convicção, né, de que a matéria é um ente real. Nós já temos informação de que a possibilidade de que aquilo que nós entendemos como matéria e realidade se trata de, na verdade, uma composição, digamos assim, elaborada a partir de princípios matemáticos, ok? E isso seria o equivalente de uma chamada matrix, né? No caso, na linguagem atual, seria considerada matrix. A linguagem utilizada nos Vedas, como eu já falei, é Maya, a ilusão, né? A suposta realidade, a ilusão. Que seria, na verdade, justamente isso, uma realidade artificial, uma realidade virtual. Agora, qual a fundamentação, ou o que seria a motivação para se criar uma realidade virtual que, aparentemente, para o nosso ponto de vista, inserido no contexto, parece ser objetivo ou real, do ponto de vista racional, de como o cérebro funciona empiricamente, então o nosso cérebro interpreta e lê tudo como sendo tridimensional, como sendo assim, empírico. Mas na verdade isso pode ser dissolvido a uma categoria de um princípio matemático, onde a realidade, como nós a percebemos como sendo objetiva, deixa de ser. Como eu dei o exemplo da caneta. Essa caneta ela pode ser reduzida a um princípio matemático, porque o programa, o desenho, a base fundamental do desenho que forma esse objeto, a caneta, na verdade uma combinação de princípios que só podem ser inteligíveis matematicamente, portanto bastante abstrato num certo sentido, onde a noção de realidade se desfaz completamente, porque na medida em que eu entro no átomo, por exemplo, que forma essa caneta, eu já não vejo mais uma caneta, eu vejo uma combinação de átomos. Se eu, por exemplo, mudar a potencialidade do meu cérebro, porque o meu cérebro funciona de em três dimensões, mas se eu melhorar para 4 dimensões, por exemplo, ou 5 dimensões, por exemplo, então eu já vou poder ver o interior do mundo subatômico. Então, para mim, a configuração caneta deixa de existir e passa a assumir uma outra noção de realidade. Então eu já vou ver uma multidão de átomos, eu não vou ver mais exatamente uma caneta. E assim por diante, se eu processar o meu cérebro para trabalhar numa velocidade mais acelerada, por exemplo, aquilo que é entendido como átomo, por exemplo, ele deixa de existir também. Ele se transforma numa nuvem de neutrinos. E por aí vai, até se transformar numa nuvem de bósons que finalmente decai, aí finalmente se dissolve, finalmente numa nuvem de possibilidades abstratas que nós chamamos de princípios matemáticos. Então, na verdade, de certa forma, assim, ele tem a sua funcionalidade, uma certa elasticidade, né, a matemática, e isso permite que nós possamos fazer interação com realidades distantes, que no final se dissolvem completamente e ficam bastante abstrato, por assim dizer. Portanto, aquilo que nós chamamos de realidade ou de matéria, por exemplo, não tem uma objetividade prática quando você analisa particularmente. E por isso, basear a concepção da existência do ser fundamentalmente sobre a ideia de que a matéria é um ente real é muito inseguro do ponto de vista prático, do ponto de vista racional. Então, não é muito inteligente fazer uma inserção dessa natureza baseado numa afirmação estável ou numa afirmação pouco provável de que nós estamos lidando com uma realidade pragmática, com uma realidade tridimensional e que, portanto, uma realidade objetiva. Muito mais atual ou muito mais atualizado considerar a possibilidade de uma realidade virtual. E aí nós temos que considerar a possibilidade de como foi que essa realidade virtual passou a ser projetada. E uma realidade virtual não pode ser exatamente uma questão aleatória, não é? É uma realidade planejada. Portanto, se trata de inteligência que esteja aí manipulando essa realidade virtual, e nós estamos considerando que a possibilidade de que essa inteligência seja Deus. Então vamos investigar para verificar se isso
realmente procede, né? Agora, como a gente está assumindo aí muito mais a tendência para admitir a possibilidade da existência desse ser decente, utilizando a nossa própria inteligência, também nós podemos verificar que, como nós havíamos falado anteriormente, aquilo que é observado no efeito pode ser encontrado na causa, só que numa quantidade mais perceptível, ou numa quantidade abundante, digamos assim. Como, por exemplo, na metáfora do copo de água do mar, nós temos aí água e sal, né? H2O, cloreto de sódio, água e sal, a composição química. Então, a possibilidade de nós encontrarmos essa mesma quantidade, esse mesmo princípio químico no mar é muito alta. Inclusive, nós vamos encontrar mais sal no mar do que no copo de água, né? Então, mas nós não vamos encontrar uma qualidade diferente. A gente vai encontrar a mesma qualidade, porém numa quantidade maior. É o que nós vamos encontrar na fonte. Então, supondo-se que a natureza material irracional, digamos assim, caótica e aleatória, tenha produzido um ente racional, inteligente e supostamente capaz de organizar a realidade ao seu redor, se no caso a própria consciência ou o ser existente. Isso vai diametralmente de encontro a um princípio lógico da inteligência racional que admite que o efeito não pode produzir uma qualidade mais elaborada ou mais perfeita ou mais completa que a sua causa. Por exemplo, eu não posso encontrar no copo de água uma quantidade maior de sal que eu encontraria no mar, por exemplo. Inclusive, no mar eu posso encontrar uma variedade maior de produtos que não vai estar presente no copo de água. Por exemplo, no mar eu posso encontrar um tubarão, no copo de água eu não posso. Então eu tenho uma possibilidade maior na fonte do que ou seja, na causa do que no efeito. Assim, dessa forma, eu não posso negar que na fonte não possa ser encontrado a mesma quantidade proporcionalmente falando maior do que eu encontro no efeito. Assim, se eu encontro água e sal num copo de água retirado do mar, é muito provável que eu vá encontrar água e sal no mar. E isso é um princípio bastante simples de ser entendido. Da mesma forma que eu faço com o fóton do Sol. Se eu encontrar no fóton do Sol calor e luminosidade, eu não posso dizer, por exemplo, que o Sol é uma bola de gelo. Eu até posso dizer, mas isso seria uma incongruência científica que não poderia ser aí sustentada por uma pressão racional e inteligente que exigisse explicações fundamentadas para essa afirmação de que o Sol seria uma bola de gelo, já que o efeito do Sol, que é o fóton, apresenta calor e luminosidade. E também, assim, nós teríamos que admitir que o Sol teria essas qualidades como fonte, né, necessariamente. É assim que nós estudamos, é assim que nós racionalizamos as coisas ao nosso redor. A não ser que a coisa tenha assim, tomado um rumo completamente diferente, que não é o caso, porque a gente vê que ainda funciona esse método de análise. Então, admitindo aí que existe calor no fóton, nós vamos ter que admitir que no Sol existe uma quantidade de calor maior do que encontrado no fóton. Admitindo que existe sal na água do mar, nós vamos admitir também que existe uma quantidade de sal maior do que nós encontramos no copo, no mar, propriamente dito. Portanto, é um pouco irracional, do meu ponto de vista, eu não sei, me parece bastante irracional, dizer que a natureza, mesmo que for a natureza, a matéria como sendo o produto original de onde tenha surgido a vida, me parece bastante irracional afirmar que a natureza não fosse inteligente, não fosse racional, não tivesse uma sabedoria consciente da própria existência. Se fosse a natureza, no caso, não é? Porque como a entidade vivente ou ser é consciente, ou seja, o efeito da natureza, que seríamos nós, teoricamente falando, quando a gente exclui a ideia da existência de Deus, nós admitimos que a natureza seria a fonte da nossa existência. Então,
admitindo isso, que a natureza fosse a fonte da nossa existência, nós automaticamente admitiríamos que na natureza, potencialmente, nós encontraríamos necessariamente a capacidade de ser racional e inteligente, já que o resultado consequente ou o efeito que nós estamos estudando, ou seja, nós, enquanto seres existentes, possuímos essa capacidade de ser racional e inteligente. Então, não seria racional e inteligente negar que a fonte de onde surgiu esse efeito, ou seja, nós, não teria esse princípio. Ou seja, seria como dizer que no copo de água do mar possui água e possui sal, mas o mar seria um deserto de açúcar, por exemplo, que é uma coisa completamente absurda. Ou verificar que nos fótons nós encontramos calor e luminosidade e fazer uma afirmação de que no Sol haveria aí gelo em abundância e escuridão total. Então essas afirmações elas são assim bastante antilógicas e bastante assim, na verdade abusa da nossa simplicidade de inteligência de entender as coisas, como a gente entende de forma básica, né? Portanto, admitindo-se que nós somos seres racionais e inteligentes, nós teríamos necessariamente, como assim, princípio científico, admitir que a fonte de onde nós surgimos também possui essa mesma capacidade de ser racional, de ter consciência da própria existência e ao mesmo tempo de ser inteligente. Por que o efeito apresentaria uma produção química que não seria capaz de ser encontrada na fonte? Isso não faz muito sentido, né? Portanto, é muito mais inteligente, racionalmente, admitir que a causa fundamental da qual nós somos consequências existenciais possui em si a mesma propriedade de ser inteligente, racional, senciente e consciente de si próprio. Portanto, já estamos falando aí de uma possibilidade de um indivíduo. E mesmo que esse indivíduo fosse a natureza como um todo, nós teríamos que considerar essa natureza como um ente capaz de pensar em si mesmo como sendo existente. Ou seja, Deus, que é o princípio ontológico de Santo Anselmo. Então, nós estamos aí diante de uma situação que basicamente nos pressiona a admitir racionalmente e de forma inteligente que é muito mais plausível assumir a possibilidade de que nós estamos diante de uma realidade transcendente que envolve um ser consciente e inteligente. Portanto, estamos muito mais inclinados a admitir racionalmente que a fonte da nossa existência seria muito mais apropriado para nós admitirmos que é um ser, um ente consciente, ou seja, uma pessoa que nós chamamos Deus. Portanto, é mais inteligente.